Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais. Hoje dia 4 de julho do ano de 2017, uma manhã muito fria aqui no campo. Quando eu saí de casa hoje estava 12 graus, 6 horas da manhã. Vocês imaginam como que estava frio aqui no campo, né? Mas vamos lá. Nós falaremos hoje sobre Umbanda, preconceito, discriminação e intolerância. Já tem um tempo que eu estou querendo gravar sobre esse tema, porque eu quero fazer uma série de reflexões sobre Umbanda e preconceito, né, que é uma coisa que nós vivemos. Então eu quero trazer esse primeiro contato com algumas definições para a gente entender um pouquinho a linha de pensamento que eu vou adotar quando explorar melhor esses assuntos, ok? Então, se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda e também se inscreva na nossa página no Facebook, facebook.com/medium de Umbanda. Essa semana nós atingimos 900 curtidas na página e 6.000 inscritos no canal. Então, se você gosta das reflexões, se você gosta do conteúdo, se inscreve para que você seja sempre notificado quando um vídeo novo surgir, ok? Muito bem, vamos lá. Como eu disse, para entender essa questão da Umbanda, preconceito, né, que eu vou abordar mais para frente, a gente precisa entender muito bem o significado de 3 palavras: preconceito, discriminação e intolerância. Elas às vezes parecem sinônimos, mas não são. Então, é óbvio que existem muitas definições diferentes, mas eu escolhi algumas definições que vão nortear a forma como eu enxergo esse tema, então por isso eu acho bacana defini-las. Bom, eu entendo preconceito como conceito prévio, uma opinião formada sobre alguma coisa que ainda não se teve um contato, não se teve muita experiência com aquilo. E penso que preconceito é algo inerente ao ser humano. Portanto, eu não vejo como lutar contra o preconceito, porque o preconceito sempre estará, enquanto nós, pelo menos, né, ainda formos espíritos imperfeitos, nós estaremos ali imbuídos de preconceitos. Não estou falando propriamente do preconceito religioso, preconceito de uma forma geral. E a gente vê isso desde criança, porque às vezes a mãe chega, por exemplo, para o filho e diz: hoje você vai comer pepino. E o moleque fala: não, eu não gosto de pepino. E a mãe do menino pergunta: mas como você não gosta se você nunca comeu? Então o menino fala: não, eu não gosto. Mas você nunca comeu, mas eu não gosto. Isso é um preconceito. Ele formou um conceito prévio, um conceito anterior, que é o conceito que ele não gosta do pepino e por isso ele não vai comer. Simplesmente isso. Então esse é um exemplo, digamos assim, bem comum, corriqueiro, mas ele deixa muito claro que vem a ser o preconceito. E a gente vai ver isso em outros campos, inclusive o religioso, onde muita gente nunca foi num terreiro, nunca conversou com uma entidade, nunca conversou com um umbandista, mas acha que Umbanda é do mal, que Umbanda é coisa do capeta, que Umbanda não presta, não é? Então, isso não é tão difícil de entender, né? E a discriminação? Bom, a discriminação, ela já começa a ser um probleminha. Porque discriminar é quando você começa a fazer separação de coisas. Quando a sua mãe vai fazer feijão, ela não coloca os feijões ali em cima da mesa e ela começa a separar aqueles feijões que ela considera que estão bons e aqueles feijões que ela considera que não estão legais. Isso é discriminar, você está separando com base em um conceito. Você definiu o que é um feijão bom para você comer, então antes de você prepará-los, você vai separá-lo daquele que não está bom. Agora, a discriminação
no que se refere ao ambiente religioso, é a mesma coisa. Você separa indivíduos, só que o critério é a religião, não é a moral, não é se o sujeito é criminoso, se é um cidadão de bem, não é nada disso, segundo as nossas leis. Você separa pessoas com base numa ideia religiosa. Então, você é da religião X, você é da religião Y, então peraí. Então a discriminação ela já começa a ser um problema, porque você não pode tratar as pessoas diferentes só porque elas têm religiões diferentes. E digo tratar não apenas no que se refere à convivência, à conversa, essas coisas não. Por exemplo, se você tem um comércio, você não pode se negar a vender um produto a uma pessoa que tem dinheiro só porque essa pessoa é de uma religião que você não concorda. Então, acho que já ficou um pouquinho mais clara aí a diferença do preconceito e da discriminação, né? Preconceito todos nós temos, nem que seja contra pessoas que não têm preconceito. Quando eu fui comer sushi pela primeira vez e eu descobri que era peixe cru, eu torci o nariz e eu comi e adorei. Mas aquele primeiro momento eu falei, comer peixe cru? Então essa reação negativa, né, sobre algo que eu nunca experimentei até aquele momento é um preconceito. Hoje eu estou muito ligado à comida, né? Vocês devem imaginar que eu estou na fome lascada, o que também é verdade, né? Mas enfim, então para mim preconceito ele é natural, ele faz parte do ser humano, todo mundo tem preconceito com alguma coisa, isso é normal. A discriminação já é quando você começa a fazer separação de pessoas por ideias religiosas, né? Então já começa a ter problema. E a intolerância, aí sim é o pior de tudo que possa ter, porque na intolerância você não suporta a presença do outro, você não suporta a existência do outro, e aí não é simplesmente mais você separar pessoas. É aonde nós começamos a perceber atitudes e comportamentos que são nocivos às liberdades alheias. E aí é problema, porque é onde a pessoa taca uma pedra na cabeça de uma criança, é onde o sujeito entra num terreiro e ele quebra as imagens todas, porque para ele aquilo ali não é ambiente religioso, para ele aquilo ali não é nada de valor. Então o intolerante é esse sujeito, é aquele que não enxerga valor no outro, na prática do outro, nas crenças do outro. E não apenas isso, ele se incomoda com a existência, com a presença e toma atitudes negativas. Bom, entendido esses três conceitos, vamos dar um passo além. Eu costumo dizer o seguinte: combater o preconceito é tolice, porque preconceito faz parte do modo como nós, seres humanos, enxergamos as coisas. Nós nunca vamos conseguir combater o preconceito. Enquanto nós formos sujeitos imperfeitos, nós vamos ter preconceito. Nós não temos que combater o preconceito. O que nós temos que ficar de olho e aí sim exigir atitudes e posturas, né, perante a lei, é quando nos deparamos com atitudes intolerantes e discriminatórias. Porque aí nós estamos ferindo direitos que são dos seres humanos. Agora, combater o preconceito é como eu me irritar com o vento agora soprando aqui nas árvores no momento que eu estou gravando, ou eu querer fazer um movimento contra as marés. A gente não vai conseguir. Isso é perda de tempo. Eu penso que nós não devemos lutar contra o preconceito. Mas espera aí, Léo. Você está dizendo então que eu, como um bandista, que sou mal visto na sociedade, sofro um preconceito danado, às vezes discriminação e às vezes até mesmo episódios de intolerante, não tem que combater isso? Não estou dizendo isso. Estou dizendo no que se refere ao preconceito. Para mim é perda de tempo. Porque quem tem preconceito já tem uma opinião formada. Enquanto a pessoa não quebra esse preconceito, ela não vai aprender uma coisa nova. E não adianta você ficar irritado com isso.
é o limite daquela pessoa, como você também tem os seus preconceitos em relação às pessoas, às comidas, aos lugares, à cultura, a outras religiões, não é? Chega para muito umbandista que você conhece aí, que torce o nariz de preconceito e vai falar do islamismo, por exemplo. Se eles não vão ter também aquela reação, igual tem lá o seu amigo evangélico do serviço quando descobre que você é do terreiro. A maioria dos umbandistas que eu conheço também tem um monte de preconceito, um monte de discriminação e um monte de intolerância com os evangélicos. Alegando que são vítimas, também fazem igual. Ou na região de vocês é diferente. A gente não faz piada também com o evangelho? A gente também não discrimina às vezes pessoas, aquele lá é evangélico, não conversa com ele não, ele é bitolado, a cabeça dele é fechada, é perder tempo, você vai só se irritar. Às vezes o cara é super gente boa, não é? Então nós também não estamos livres de gerar preconceito, de gerar discriminação, de gerar intolerância. O que eu defendo e acho que é uma postura coerente do umbandista é procurar divulgar, primeiro de tudo, né? Procurar ser um exemplo da religião. Não adianta nada, eu vivo falando isso nas reflexões, o mundo aí está cheio de médium que veste o branco, vai lá, bate cabeça, canta até estourar os pulmões, tem aquela devoção, aquele amor aos orixás, o amor aos guias, mas a hora que sai do terreiro para fora é um desastre ambulante. Então, primeiro de tudo, nós temos o dever moral de tentar, na medida dos nossos esforços, combater as nossas más tendências e mostrar à sociedade que a nossa religião nos faz ser pessoas de bem. Então é isso, né? O exemplo ele vai ser sempre o seu melhor cartão de visita. Então, se você é um exemplo de pessoa ou busca ser pelo menos uma pessoa que está constantemente buscando virtudes, então as pessoas vão reconhecer que a sua religião te transforma numa pessoa melhor. Primeiro ponto. E segundo passo, divulgar a Umbanda. Tem muita gente que vem e fala, nossa, adorei seu canal, suas reflexões são maravilhosas. E eu sou muito grato a tudo isso, mas eu sou apenas um médium comum. Muitas pessoas vêm conversar comigo em particular, achando que eu sou um super médium, que o meu terreiro é o melhor terreiro do Brasil. Não, é uma casa de Umbanda como qualquer outra. Eu sou um médium como qualquer outro. A diferença é que eu cansei de ver pessoas reclamando que a Umbanda não é conhecida, cansei de ver a Umbanda sendo difamada, muitas vezes de dentro para fora, cansei de ver posturas que eu não julgava coerente, ensinos que não me pareciam coesos, e então, com o apoio da espiritualidade, passei a compartilhar aquilo que eu sei. E isso se transformou no canal que vocês estão vendo hoje, com 6.000 inscritos aí, gente pra caramba, de tudo quanto é lugar, e ouvindo, compartilhando, mandando pergunta, trocando ideia, não é? Então, o segundo passo para mim é, faça a sua parte. Tem muita gente que sabe tanto quanto eu, tem muita gente que sabe muito mais do que eu, tem muita gente que tem 5.000 amigos no Facebook e não coloca uma vírgula de Umbanda. Então, se nós não nos esforçarmos para divulgar a religião, para defender uma comunicação social e efetiva do que é a Umbanda, como que nós podemos esperar que as pessoas quebrem seus preconceitos? É bobeira. Pode fazer marcha para todos os orixás todos os dias. Isso não vai efetivamente mudar nada se nós não tomarmos uma postura mais ativa na divulgação do conhecimento, na propagação, nos tornarmos inclusive pessoas mais abertas para conversar com quem está começando. Quantas pessoas que vão ouvir essa reflexão, eu tenho certeza que alguma vai ouvir, das muitas que já me procuraram em particular falando assim, olha, você é a primeira pessoa que eu conheço que é mais acessível, que conversa com a gente, que não fica fechado. E é verdade, eu sei que isso é verdade, porque quando eu comecei, eu também ia conversar com pessoas mais experientes e eles não davam a mínima. Tipo assim, você está começando agora, conversa com a minha mão. As pessoas não se abriam. Então,
Não adianta a gente querer vencer preconceito, discriminação e intolerância com base apenas na força da lei, exigindo que seja cumprida a lei, esbrevejando para todo canto de intolerância, se a gente não se tornar exemplo daquilo que a gente acredita e se a gente não colocar aquilo que a gente acredita para o mundo. Por que tem muitas pessoas hoje achando que Umbanda é coisa do capeta? Porque tem muito pouco umbandista falando que Umbanda sequer acredita no capeta. E hoje nós temos ferramentas grandiosas como a internet a nosso favor. Tá aí o canal. Vocês podem ver, o canal não tem anúncio, porque eu odeio essas propagandas do YouTube, né? Principalmente essas do Uber, né? Que cada vídeo que você assiste é 30 segundos daquelas musiquinhas irritantes. O canal não tem propaganda, não estou vendendo nada, nunca pedi dinheiro para ninguém. Tudo aqui é gratuito. E se eu posso fazer isso, você que está me ouvindo também pode, do seu jeito. Muitas pessoas perguntam, por que você grava áudio em vez de vídeo? É porque é meu jeito, é o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar mais com áudio do que com vídeo. Não tem nada contra o vídeo, mas é meu jeito. E qual é o seu jeito? O que é que você, que está aí, que já foi vítima de discriminação, ou vítima de intolerância, está fazendo ou tem feito para mudar isso? Você coloca no seu Facebook, você tem um blog, você tem um canal, você tem um podcast, você tem alguma mídia, você conversa com as pessoas sobre Umbanda, ou você se retrai, você se fecha, fica calado e fica torcendo do céu para que um dia o ser humano aprenda a parar com essas bobeiras de dividir pessoas. O que é que você tem feito? Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/mediumdeumbanda. Um abraço a todos.